Bora, Fel, se liga nesse trecho que eu separei do apito final da Band, onde o Neto aí desceu o pau na oposição que quer tirar Augusto Melo. Neto falou tudo o que pensa sobre essa situação. Ele que tá voltando hoje aí aos programas e amanhã aos Donos da Bola. E também tem análise do pessoal sobre a vitória do Corinthians ontem em cima do Noroeste. E também a previsão pro jogo de amanhã ou de hoje, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. O jogo aí contra o Novo Horizontino fora de casa. Mais um jogo 2 dias depois de jogarem aí no sábado, hein? Calendário muito apertado pro Timão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes do Corinthians, tem alguma coisa do Corinthians? Marília Ruiz, Quesada, tem alguma informação? O Corinthians começa a semana nessa articulação, tanto do remarcação da reunião para a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, como da notificação do pedido de destituição feito pelo presidente para destituir o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Durante essa semana houve 2 reuniões que não eram marcadas publicamente, mas essa semana precisam ser marcadas tanto no Conselho de Ética, precisa notificar o Romeu Tuma Júnior, como o presidente Romeu Tuma Júnior pretende marcar a finalização da reunião daquele dia 20 de janeiro. E essa incerteza, craque Neto, provoca uma estagnação na condução do futebol, né? Porque reforços que poderiam chegar eventualmente nessa janela, o presidente está preocupado em se manter no cargo. Então isso também atrapalha diretamente o futebol. Seria muito legal que nesse mês, ou seja, nos próximos 10, 15 dias, se definisse de uma vez por todas se o Augusto fica ou se o Augusto não fica no Corinthians, né? Para o bem do Corinthians. Gozado, né? Como as pessoas querem tanto que o Augusto saia, né? O cara faz os melhores contratos, o cara manteve todo mundo. O que a renovação de transferência fez é um absurdo e ninguém falou nada. Ninguém fez questão de nada, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo fazendo as coisas. Num pior momento político da história do Corinthians, vem o presidente do conselho, vem toda a oposição, né? Porque eles são muito fortes. E aí, para arrebentar mais pro Corinthians, quem que fez a coisa mais legal nos últimos tempos do Corinthians? A Gaviões da Fiel e todas as torcidas arrecadando mais de 43 milhões para pagar uma dívida do André Sanches, para pagar a dívida da renovação e transparência, para pagar a dívida que eles fizeram, que eles não pagaram 1 centavo sequer nos 10 anos de Arena. 10 anos, nunca pagaram 1 centavo. Quem que paga? A torcida. A torcida que paga, a Gaviões que faz, é o presidente da Gaviões, é os torcedores, 43 milhões. Eles, para perder 43 milhões, sabe o que a renovação e transparência fez? Na compra do Ramiro, que não tinha dinheiro nenhum, ele veio de graça. Veio uma multa agora de 43 milhões. O dinheiro sacrificado pelos torcedores do mundo inteiro deu 43 milhões. Só o do Ramiro, que ele veio de graça, se transformou em 43 milhões. Ninguém deu impeachment. Ninguém fez nada. Todo mundo fez uma barbaridade com o Corinthians. Durante anos, durante mais de 20 anos, eles usufruíram do Corinthians de um jeito tão medonho, tão sanguinário, uma coisa tão horrorosa, que o Corinthians, mesmo ganhando 5 jogos, 8 jogos, tá no buraco, em termos financeiros. E ainda fica com Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, trouxe Carrilho, trouxe Coronado, que é um absurdo pagar 2 milhões para esse cara, trouxe Hugo, manteve Romero, trouxe Thales Magno. Olha só, fez agora a maior patrocínio de todos os tempos, junto com a Rede Globo e com a Liga Forte. Já perdeu um patrocinador de bet, aí veio outro maior ainda, aí tem outro. Não, mas eles querem destruir. E outra coisa, se o Augusto fez alguma coisa errada, tem que, eu ia falar até um palavrão, tem que tomar atitude. Mas alguém vê o São Paulo, que deve 1 bilhão? Alguém sabe por que o São Paulo deve 1 bilhão? Alguém sabe por que o Flamengo agora deve 400 milhões? Alguém sabe por que o Palmeiras ficou na berlinda durante muito tempo? Alguém sabe que o Internacional não pagou o jogador do Wesley que veio do Cruzeiro? Alguém sabe o que aconteceu com o Bahia antes de vir a SAF? Alguém sabe o que aconteceu com o Grêmio antes de vir, né, todos os patrocinadores? Mas o Corinthians, alguém sabe quem é o presidente do conselho de qualquer time do futebol brasileiro? Ninguém sabe. Do Corinthians, os caras dão entrevista toda hora e acham que são poderosos, porque eles querem aparecer. O ego deles é tão grande, a vaidade deles é tão grande, que eles arrebentam o Corinthians.
Eles destroem um clube como o Corinthians, que num jogo contra o Noroeste leva 43 mil pessoas. Que um time que estava ano passado para cair para a segunda divisão fez um esforço tremendo para fazer tudo isso. Aí quando vem um presidente que me parece que a farra acabou, que fez um monte de coisa errada. Vamos lá, qual é a imprensa? A imprensa escrita, a imprensa falada, qualquer televisão, qualquer blogueiro, qualquer cara de YouTube. Por que vocês não falam do Amador, do tempo da renovação e transparência? Por que vocês não falam de todos os jogadores que o Duílio vendeu antes de sair como presidente? Por que vocês não falam da negociação do Yuri Alberto, que ninguém sabe quanto foi, quanto é, quanto que ficou, quanto foi, quanto custou cada jogador? Ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Todo mundo, quando o Renato Augusto saiu do Corinthians, meteram o pau. Quando o Gil saiu, quando os caras... Cadê os caras? Aonde eles estão jogando? Quem está jogando? Rodrigo Garro, que é o baita do jogador. Memphis que veio. Olha o Carrilho, que craque que é. Cara, então, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians fica num mês, no outro mês ele não tem dinheiro para pagar. O Corinthians não tem dinheiro para pagar água. Não tem mesmo. Sabe por que não tem? Porque contrataram o Léo Príncipe, que era um jogador que veio para fazer teste. Ele ficou 5 anos. Pegou 3 milhões e 200 mil reais do André Cury, virou 9 milhões. Venderam o Jusilei, que 50% era do J. Malucelli, eles ficaram com 100%, apropriaram o dinheiro, ficou 33 milhões. A dívida de todos os jogadores que passaram por aí, só vocês olharem para quantos empresários o Corinthians deve. Vamos lá, todos os empresários que o Corinthians deve, quem fez as negociações? Todos foram feitos pela renovação de propriedade. E tudo que o Augusto fizer e que não estiver certo, tem que ser colocado. Mas essa frequência de querer tirar o presidente a todo custo, de uma forma, e dar entrevista para todo mundo, presidente de conselho que fica dando entrevista, é porque só quer aparecer. Que, por sinal, já teve problemas em outras administrações, mas em muitas administrações. Voltando para o Corinthians, em relação ao jogo, Quessadinha, o Corinthians fez um bom jogo. Fez. Eu fiz o jogo pela Rádio Craque Neto, Euro 17, né? Eu fiz esse jogo e eu gostei do time. Você, Quessada, você também, Marília, Godoy, e vocês podem falar o que vocês quiserem sobre o que está... Tem o boletim? Então vou botar o boletim e depois o Quessada, Godoy e Marília Ruiz falam de tudo em relação ao que quiser do jogo, porque aqui não tem média, velho. Aqui não tem aquele negócio, não pode falar o que quiser. E tem que falar mesmo. Agora, fazer uma campanha sórdida como essa, de um jeito tão pequeno como esse, e colocar o Corinthians numa situação tão medonha, o que foi feito nessa votação, isso é desrespeito com uma instituição que é magnífica, mas as pessoas não pensam assim. De ônibus ia eu, velho. Eu que ia de ônibus, a gente ia com aquele pão com mortadela ruim, aquele suco tampico desgraçado. Você comia o lanche ficava, o pão ficava colava no céu da boca, você com a unha tudo suja, arrancava e com a unha ainda que machucava o céu da boca ainda, sem ar-condicionado. A única coisa que tinha os filmes pornô que a gente colocava na viagem de 5 horas, botava um filme pornô lá. É o seguinte, Quessada, o que pensar da ideia do Emílio Dias de tirar o... E é verdade isso. Eu sou o mano que buscava os filmes. E o Mauro, né? Escolheu um filme ruim ainda, diga-se de passagem. Aí veio jogar o Chicago Bulls, o Phil Jackson bota a Branca de Neve. Aí os caras ganharam tudo. Tá no livro do filme. Cesta Sagrada. Por isso que os caras ganharam tudo lá. O Chicago Bulls. Os caras Branca de Neve, pô. Os 7 anão, né? Você é o 7 anão. Você é um anão da minha também, né? Deixa eu contar uma coisa pra você. Você acha que tá certo jogar todo esse tipo de jogo? Não. É o Corinthians nessa situação, viajar já depois do jogo, joga contra o Novo Horizontino, pega a equipe do Palmeiras na quinta, mas ao mesmo tempo são 5 vitórias e uma derrota. E a derrota que é mais marcante é o que perde pro São Paulo. E o São Paulino, que ficou feliz pra caramba, já ficou triste porque perdeu pro Santos, que ninguém acreditava. O Campeonato Paulista é assim, né? O que pensar disso do Corinthians, um time que ano passado ia cair pra segunda divisão no Paulista e só não caiu porque mandou o Mano embora, que por sinal, o Duílio renovou o contrato do Mano, que disse que nunca trabalharia com o Mano e tomou uma multa de 12 milhões.
E aí vem o Antônio Oliveira, que conseguiu... Não, renovou não, contratou, né? Ele contratou em outubro e acabar o mandato. E depois renovou o contrato, um absurdo. Um absurdo que fizeram, mas nenhum presidente fala isso, né? Nenhuma oposição fala isso. Sem saber o conselho não viu isso. Mas a única coisa que eu discordo de você, eu concordo com tudo que você falou e ainda coloco mais pontos de exclamação. A única coisa que eu acho curioso é que essas pessoas que hoje são situação e que foram oposição nos últimos 16 anos do Corinthians e que viram isso acontecer, não fizeram nada. Não pediram impeachment de ninguém. Não. Só teve um que pediu. O Herói pediu o impeachment do Roberto de Andrade e foi para votação. Foi o único que teve peito de pedir o impeachment do presidente. Foi o Herói. Mas por uma coisa quase que técnica, porque o Roberto de Andrade assinou um documento antes de assumir, mas pelas mazelas, pela má administração, quem hoje é situação não deu nenhuma entrevista, não entrou no Conselho de Ética. Essas pessoas também corroboraram para que isso tenha acontecido nesse tempo. Porque o silêncio das pessoas, quando a gente sabe que uma coisa está errada e a gente fica em silêncio, a gente está do lado de quem está errado. Conivente. O que pensar do Corinthians? 5 vitórias, 1 derrota, joga contra o Novo Horizontino, que é um baita de um time, uma baita de uma estrutura incrível do Novo Horizontino. A pergunta é igual para vocês três. Começa com você, Quesada, depois Marília e depois Godoy. E aí tem que fazer esse tipo de movimento de não colocar os jogadores para jogar como os outros clubes em relação a isso. E o Corinthians, bem no Campeonato Paulista, que o ano passado... daquilo que aconteceu, não ia nem disputar a Copa do Brasil. Só disputou a Copa do Brasil porque no Brasileiro do segundo semestre conseguiu chegar na pré-Libertadores e na Copa do Brasil. Ano passado conquistou 14 pontos em 12 jogos. Agora, metade do campeonato já tem 15. 6 jogos, 15 pontos. Foi um negócio ridículo que o Corinthians fez no ano passado. Neto, o que eu tenho para dizer é que... Mas a gente não pode deixar de lembrar que foi o Mano Menezes, que foi o Alessandro. Que, por sinal, vou dar uma informação 5 aqui. derrotas seguidas. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir de novo. O Alessandro, que é o auxiliar, que foi um jogador, capitão maravilhoso, ele e o Duílio não quiseram trazer o Richard Rios do Guarani. Os dois falaram que ele não tinha condições de jogar no Corinthians. Os dois. O Richard Rios hoje, que ganhou o craque do jogo, 7k.bet.br. O Richard, eles não queriam. Não quiseram o Marlon Freitas. Então, tá aí o que eles fizeram pro Corinthians. E aí, Quesada? A Marília falou um negócio aqui, né? O jogo do Noroeste com o Corinthians poderia ter sido na sexta-feira, porque você daria um dia a mais de descanso para os jogadores. Mas não tem jeito. O Corinthians também paga pela competência dele na reta final do Brasileiro e ter conquistado a vaga para a pré-Libertadores. Desses 9 jogos que o time tem em fevereiro, são 8 agora, porque já jogou contra o Noroeste, 2 são contra a Universidade Central, que é a prévia da Libertadores. O primeiro lá na Venezuela e o segundo em Itaquera. Mas eu acho que o técnico está certo. Quem está cansado fica fora, guarda os jogadores ditos titulares contra o Palmeiras e contra o Santos. Daqui a 4 jogos, o Corinthians enfrenta o Santos em Itaquera, o Santos de Neymar. Vai ser um jogaço. O que você pensa do Corinthians, que você viu do jogo, o que você pode falar? Que, por sinal, você faz os donos da bola também lá no Rio Preto, chama o pessoal para falar. Fazemos donos da bola lá das 13 às 13h25 na Band Paulista, com o Fabiano Leamas, o Cid Júnior. Aliás, mandar um abraço, o pessoal está todo na sintonia aqui, Rodrigo Salomão, Rodolfo Neves e o Tudo Tonei, de Campinas. E o Tonei, nosso diretor também. Aí, graças a eles que eu estou um pouquinho mais alto agora, que agora eu estou em rede nacional. Mas um abraço, Carlinhos, do Departamento Comercial, também o pessoal todo ligado. Em relação ao Corinthians, é isso daí. O calendário, vai reclamar de calendário, não tem como reclamar do calendário, porque foram conquistas obtidas através das pontuações nos campeonatos, principalmente no Nacional, conquistou vaga, tem um calendário cheio o ano todo, tem esse problema de remanejamento por causa de competição internacional, tem que sacrificar. Por isso que tem um elenco, um grupo de jogadores melhor, em quantidade e qualidade. Então vai revezando, vai jogando e dá um jeito, coloca todo mundo para se desgastar menos. Isso. Porque... Eu acho que às vezes não é nem um desgaste, viu, Godoy? Às vezes a gente tem que pensar sobre isso, é não se machucar. Imagina
o Memphis, o Carrilho, ou tem uma contratura muscular. O Rafael Veiga, imagina o Neymar que vai entrar, vai botar ele 4 jogos seguidos. Não aguenta 4 jogos seguidos, tem contratura muscular. Não o desgaste, isso, o desgaste físico acaba provocando contusões, principalmente articulares, né? Quando não musculares. Mas o interessante nisso daí é que para viajar para São José do Rio Preto, os caras não vão de busão, vão de avião, já ajuda pra caramba. O desgaste maior é o mental, o emocional, pela pressão e necessidade de se desempenhar bem, conquistar bons resultados, do que o físico, porque agora vai rodando o grupo aí e de acordo com o placar do jogo também o pessoal começa a tocar e passa o tempo. Marília, para você em relação ao time do Corinthians, aquele que jogou, para mim jogou muito bem contra o Noroeste, o que você pensa sobre isso e a sequência do jogo? Eu acho que a sequência de jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, ela tem sido muito boa. O Corinthians está há um tempão sem perder na sua casa, aquela série de vitórias também inclui ficar invicto na sua casa. Inclui aquela virada, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, a vitória sobre o Palmeiras, que foi muito importante na recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians deste ano, que é um Corinthians seguro na classificação, né, apesar de estar num grupo com 2 times com 15 pontos, do melhor grupo do Campeonato Paulista, o Corinthians faz um Campeonato Paulista, entre aspas, tranquilo, coisa que não acontecia há algumas temporadas. Mas, ao mesmo tempo, me parece que segue um problema crônico que o Corinthians tinha do ano passado, que é a sua defesa. Se o Corinthians tinha que contratar alguém para essa temporada, ou tinha que revelar alguém, ou tinha que melhorar, era o desempenho defensivo do seu time. Sem o Bidon jogando pela esquerda, que é um jogador que ajuda muito na frente, né? É um todo campista, não é só volante, que está na seleção sub-20, o Corinthians tem sofrido muito defensivamente. Então, tomou gol novamente, tomou gol em todos os jogos do campeonato. No Clássico, que é o que mais interessa, o jogo maior, que a gente vai, né, meio que avaliar o nível do time. O Corinthians foi muito mal defensivamente, até o Carrilho, que eu já perdoei, porque ontem ele jogou muito bem, mas o Corinthians foi muito mal. E, de novo, nesse Campeonato Paulista, que tem lá um ranking dos últimos resultados, e o Corinthians vem de campeonatos muito ruins, de novo o Corinthians vai fazer os seus 2 clássicos de maior rivalidade fora de casa. E aqui em São Paulo, que é o túmulo do futebol, que clássico significa uma torcida só, isso conta muito. Não é à toa que o Corinthians ficou tanto tempo sem perder para o São Paulo na sua casa, e a recíproca é verdadeira, porque esses clássicos de torcida única, o jogo já começa, obviamente, com um grande favorito. E, de novo, o Corinthians vai jogar o Campeonato Paulista na fase de grupos contra o Palmeiras, fora de casa. No ano passado foi em Barueri, no outro ano foi na própria na Arena do Palmeiras e, de novo, é fora de casa. Então, talvez essa avaliação do técnico do Corinthians sobre onde colocar os jogadores precise pensar o quanto custa também essas derrotas em clássico. Apostar tudo na quinta-feira é preocupante. O Corinthians tem 2 jogos que é o que interessa, que é o pré-Libertadores. Assim, eu sempre fui a favor das 2 torcidas, sabe? Mas não dá, gente. O que eu vi ontem, assim, lá em Recife, é inadmissível. As pessoas não são torcedores, são terroristas. Precisa mudar a legislação. Precisa mudar para terrorista. Não são torcida organizada, são terroristas. O que aconteceu tanto do Palmeiras lá com o Cruzeiro, tanto do Cruzeiro com o Palmeiras, são terroristas. E aí eu não sei se a gente tem capacidade para isso estrutural. Eu nem quero falar muito disso, mas ontem foi uma uma coisa tão triste, é tão medonha você pegar o cara, pegar um ferro e o cara fazer as coisas que ele fez, que eu não quero falar aqui, porque também não é tudo que tem que se falar na televisão e não é tudo que tem que se usar para dar audiência, né? E as pessoas fazem muito isso hoje, né? É uma coisa tão fora do comum para a gente, que você fala, como é que essas pessoas podem acordar e pensar em fazer aquilo? E fazem. E aí eu não sei até que ponto isso vai... E todas as vezes que a gente toca nesse assunto, e aqui não vai ser colocado, e nem nos donos da bola, que eu não vou colocar briga de torcida, eles ficam mais ferozes e não tem lei para isso. É uma coisa muito louca, não tem lei. Não existe, desde quando você começou a apitar, desde quando você começou a ser jornalista, desde quando você se formou, desde quando eu jogava, desde quando eu era juvenil no Guarani, que eu já vi essas brigas, nunca se fizeram absolutamente nada em termos concretos, né?
terrorista, tá preso. Nunca fizeram nada, nunca. E as pessoas, quando entram para fazer esse tipo de fiscalização, eles viram deputado, eles viram vereador, eles viram senadores, porque eles ganham uma notoriedade tão grande, popularmente falando, isso não se resolve realmente na ferida. Porque depois vem o lado político que você não pode brigar com determinadas pessoas, porque é inacreditável um país como o nosso de fazer o que fez ontem Santa Cruz Esporte. Então é isso aí, Fih. Agora bora para mais informações do Coringão. Coringão que vem fazendo um rodízio nesse início do Campeonato Paulista de temporada, até mesmo para preservar os seus jogadores principais, para não acontecer lesões, principalmente musculares aí ao longo da temporada. Então, a comissão técnica do Corinthians observa aí diversos jovens atletas, mas prega cuidado para colocar esses garotos em campo. O técnico Ramon Dias e o seu auxiliar Emiliano Dias entendem que é propício lançar os garotos no momento ali adequado para não queimar etapas e acabar queimando até mesmo com a torcida esses jovens garotos. E lembrando também que na semana passada 11 jogadores da base subiram para o profissional após a copinha. Um deles até mesmo estreou no último sábado, no caso aí do Luiz Eduardo, que entrou no finalzinho do jogo ali, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. E o Emiliano Dias aí foi questionado se o Paulistão servirá para mais jovens estrear, ter uma rodagem ali. E o Emiliano Dias explicou o que pretende fazer com a base do Corinthians, com essa garotada. Ele falou que ele tem que se adaptar aos jogos. Como o Coringão é um time muito grande, eles têm que ganhar jogos. Então esses garotos aí vão entrar quando a estrutura estiver feita, para não queimar etapas dos jogadores. Então é uma adaptação que tem que ser feita. E também ele falou, se o time estiver pronto, esses garotos terão mais oportunidades para entrar no time pronto ali, dando sequência ao trabalho. E ele falou também que gosta de trabalhar com garotos, eles treinam 3 vezes por semana com o time profissional. Então, à medida que eles acharem necessário, vão colocando um garoto ali, um meio campo, um lateral direito, um lateral esquerdo, para eles sentirem como que é jogar no time profissional, disputar um campeonato aí, seja de Série A de Campeonato Paulista ou de Campeonato Brasileiro. E nesse início de temporada é um jovem que vem sendo bastante testado já com a saída do Fagner, né? É o lateral direito, Léo Maná, que jogou alguns jogos já como titular. Ele que tem apenas 20 anos e disputou aí 4 das 6 partidas do Corinthians na temporada. O Tchoca também é um zagueiro de 21 anos, é outro que vem jogando alguns jogos como titular e vem agradando muito a fiel torcida. E creio também que o Ramon Dias tem gostado muito aí da participação do jovem zagueiro do Timão. E nessa segunda-feira aí mais jovens podem ganhar oportunidade, já que o Coringão vai jogar depois de 48 horas uma nova partida, que é ridículo colocar os caras para jogar o jogo 2 dias depois. Então essa rotação vai ser ainda mais pesada. Eu acho que até mesmo reservas que jogaram o último jogo não irão para esse jogo. Então a gente vai ver um time recheado de garotos e alguns outros aí que realmente não estão tendo oportunidade, que é no caso do atacante Giovani, Hector Hernandes e alguns garotos da base aí. Então é isso, Fel, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhuma informação, nenhuma notícia. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!